Muito bem, você que vem acompanhando aí o desenvolvimento do gerador de código, né? Você viu que para gerar o código do servidor Delphi, né? Nós colocamos alguns comentários no DER, tá? Especialmente aqui nos campos de chave estrangeira. E com base nesses comentários, nós geramos todas as classes lá do servidor Delphi, tá? Agora nós precisamos gerar o código para os demais servidores, né, para os outros 4 servidores, C#, Java, Node e PHP, e também o código para a aplicação cliente, né? Da mesma forma que você está vendo ali as telas do banco agência e da pessoa, essas telas que nós criamos manualmente, elas serão criadas pelo gerador. Você vai clicar lá no botão e o gerador vai soltar aquelas telas para você da mesma forma que nós fizemos manualmente, tá? E a ideia é nós termos todas as telas do RP geradas pelo gerador rapidamente, ok? Sendo que, evidentemente, existirão algumas regras de negócio que não tem como colocar lá no DER, né? E aí faz necessário que nós coloquemos essas regras de negócio manualmente. Mas só o fato de nós gerarmos os servidores, né, e as telas automaticamente, isso vai economizar bastante tempo da gente, tá? Ok. Então, para que nós possamos gerar as telas, né, e também os demais servidores, é necessário que nós aumentemos aqui o nosso comentário, né? Nós tenhamos mais itens no nosso comentário, tá? Então, para que isso fique melhor organizado, o nosso comentário agora ele vai receber um objeto JSON aqui, ó. Veja só. Essa é a minha coluna CPF, ó, no banco de dados, tá? E a minha coluna CPF, ela tem um comentário que é um objeto JSON, tá? E esse comentário ele vem com cardinalidade, CRUD, SIDE, Cascade, são os itens normais do objeto JSON que nós vamos criar, tá? Esses aqui são itens utilizados para o servidor, nós podemos até criar um objeto sem esses itens, caso a coluna não seja de servidor, tá? E nós temos aqui o restante do objeto, aí sim, esses caras serão utilizados no lado do cliente, né? Esses itens aqui são mais utilizados em campos do tipo chave estrangeira, como esse aqui, tá? Já esses demais itens aqui serão utilizados para gerar a tela do cliente. Muito bem, mas como é que você vai entender o que é esse objeto JSON aqui? Nós criamos um documento, esse daqui, ó, estrutura objeto JSON armazenado no comentário dos campos do DER, e esse documento será disponibilizado nesse formato mesmo, tá? No formato doc, dentro de artefatos, que é para você conseguir, né, de repente alterar esse documento e transformá-lo num artefato da sua documentação, tá? Então você vem, troca aqui o logotipo da sua empresa, enfim, faz as alterações necessárias aqui e utiliza esse artefato dentro da tua documentação, tá? E você pode também fazer alterações aqui de acordo com o que você está fazendo aí na sua empresa, tá? Então nós temos aqui o objetivo, né? Esse documento mostra a estrutura que vamos utilizar para o objeto JSON, que será armazenado no comentário de cada campo do DER. Para que é que serve? Então, com a construção do gerador de código, nós precisamos de um auxílio para que o gerador saiba o que fazer no momento de gerar o código para os servidores e para a aplicação cliente. A modelagem do banco de dados é uma tarefa muito importante para que o sistema funcione a contento e também para que ele seja mantido e alterado no decorrer do tempo. No caso do terrorista RP Fênix, nós vamos levar a modelagem do DER a um outro nível, né? Pois além de nós nos preocuparmos com o armazenamento dos dados, nós teremos ainda outra tarefa, de analisar como o servidor funcionará e como a tela será desenhada. E tudo isso deve ser pensado no momento da modelagem do DER, tá? Essa estratégia fará com que o tempo para desenvolver o DER seja maior, né? Você não vai só pensar, peraí, essa tabela se relaciona com essa, é mesmo, pessoa física é 1 para 1, pessoa contato é 1 para muitos, vai ser uma lista. Você não vai só pensar em como você vai armazenar os dados, né? Você vai pensar, mas espera aí, lá no lado do cliente, contato vai ser uma outra janela, que vai ser uma aba de pessoa. Você tem que pensar também como a janela vai ser desenhada, tá? E nesse momento você vai informar, vai colocar essas informações como um comentário daquela coluna. Você vai pensar especificamente em cada coluna para colocar esse comentário. Então isso vai levar mais tempo, né? Você vai pensar melhor
na arquitetura da aplicação, em como ela vai funcionar no momento da modelagem. No entanto, né, depois que você pensar e tiver tudo certo na modelagem, você clica lá no botão e o gerador vai gerar para você o seu servidor e a aplicação cliente, né, restando apenas que você entre lá e coloque mais algumas regras de negócio, tá? A modelagem do T2 TRP Phoenix é feita utilizando o programa MySQL Workbench, como você bem sabe. O nome do arquivo DER do projeto T2 TRP Phoenix é esse aqui, ó, Phoenix MWB. E ela se encontra na pasta artefatos DER, tá? E nessa mesma pasta artefatos você vai encontrar agora esse documento aí na próxima atualização do repositório. E aqui nós temos a estrutura do JSON, tá? Então, cardinalidade é do tipo string, vai ser utilizado em campos do tipo chave estrangeira, recebe esses valores, one to one, e aqui explica o porquê, one to many, aqui explica o porquê. O que é que o gerador faz? Utiliza esse campo para criar o módulo no lado do servidor. Daí vem o campo CRUD. Quais são os valores que ele recebe? C, R, U, D. Pode ser os 4 valores, pode ser 2, pode ser 3, pode ser apenas 1 ou nenhum, né? O que acontece isso daqui? Com esse campo, né? Ele é utilizado em campos do tipo chave estrangeira para armazenar as operações possíveis para a tabela em questão. O gerador vai utilizar esse campo no momento da geração de alguns servidores para saber quais operações devem ser realizadas no objeto vinculado, né? Então, por exemplo, banco e banco agência, tá? A agência, quando você consulta a agência, o que é que ela faz? Ela lê o banco. Tá? Mas no momento de você persistir a agência, você deve persistir o banco que veio com ela? Não, ela é uma operação apenas de leitura, tá? Então, esses caras aqui vão servir para nós tomarmos essas decisões, para o gerador, né, tomar essas decisões no momento de ele criar os servidores, tá? Side, né, que é lado em inglês. Utilizado em campos do tipo chave estrangeiro para definir em qual lado do relacionamento o campo ou lista será criado, tá? Se for local, cria um objeto da classe pai na classe filha. Se for inverso, cria um objeto ou uma lista na classe pai. E se for both, ambos, cria um objeto na classe filha e uma lista ou objeto na classe pai. Nós explicamos sobre isso quando estávamos criando o gerador de código para o servidor Delphi, tá? A cascata, né, é utilizada para armazenar o valor da cascata usado no lado do servidor. Então o gerador ele vai utilizar esse valor para tomar decisões, né, para saber se ele coloca cascade true, cascade persist, remove, enfim, né, naquele servidor que precisa dessa informação, ele vai utilizar o valor que foi colocado aqui para gerar lá dentro das classes de modelo, tá? Assim como o orphan removal, né? Tem alguns servidores aí que podem utilizar o valor do orphan removal, que vai ser true ou false, né? Para tomar aí alguma decisão, né? No momento de gerar as classes de modelo no lado do servidor, tá bom? Daí nós temos aqui alguns itens para serem utilizados no cliente, né? Primeiro é o label. O label, ele aparece ali na coluna do data table, né? É o label mesmo que aparece em cima da coluna, lá no cabeçalho do data table, tá? Daí vem label text. Label text é utilizado no input decoration, né? O gerador vai gerar o label text dos campos de entrada de dados com base nesse valor aí, né? Lá nas páginas de persistência, né? Pessoa persiste, banco persist page, banco agência persist page, naqueles inputs, né? Nos widgets onde o usuário digita alguma coisa, o label text é utilizado naquele widget, tá? Validação, vamos definir a validação aí, né? Se o campo é obrigatório, se ele é obrigatório numérico, se ele é obrigatório alfanumérico, se é uma validação do tipo CPF, se é uma validação do tipo CNPJ, tá? Que é obrigatório numérico, ok? Obrigatório numérico, obrigatório alfanumérico. Pronto. Daí o gerador ele vai inserir o validator, né? Tem uma propriedade lá, validator, lá do text form field, né? E vai ser com base nesse valor aqui, tá? Tooltip é utilizado no data table, tá? É uma dica que aparece lá na coluna do data table, tá? Hint text também é uma dica, só que essa dica aparece no input decoration, né? Quando o usuário ele não tem ainda inserido nada, né? Uma espécie de placeholder que aparece no
do input decoration, tá? Tipo de controle. Aqui vai ser o widget que será criado, né, que será desenhado pelo gerador no lado do cliente. Né? Dependendo do campo que nós estamos utilizando, nós vamos querer um widget para ele. Ele pode ser um text form field, ok? Isso aqui é do tipo objeto, tá? Então, quando a gente selecionar text form field, né, o widget que vai ser desenhado no lado do cliente é desse tipo. Por exemplo, o CPF, né, vai utilizar um text form field, ok? Daí, quais são os atributos que ele recebe? O primeiro é o atributo tipo, né, com o nome text form field, e ele pode ainda receber alguns outros atributos. O tipo de teclado, né, no caso do CPF, nós escolheríamos aí number, apenas números, para o usuário inserir no CPF, e a máscara, né, no caso do CPF, nós informaríamos também a máscara para esse campo, né, para que o gerador consiga gerar tudo isso daí no lado do cliente, tá? Daí nós temos um outro tipo, que é o drop-down button. Drop-down button, ele recebe itens. Itens vão ser um array com os itens daquele drop-down button, né? Por exemplo, no caso de cliente, né? Lá na pessoa, nós colocaremos sim ou não, tá? No caso do tipo do telefone, então tem celular, comercial, residencial e outro, são 4 tipos, tá? Então ele recebe um array aqui. E ele tem também, no caso do drop-down button, uma propriedade persiste, tá? Que é para mostrar qual é a estratégia de persistência daquele campo. Se você selecionar índice, né, se você informar índice para esse persist, ele vai inserir no banco de dados o índice do combo, do drop-down que foi selecionado, né? Se você inserir char, né, selecionar char, ele vai armazenar a primeira letra da palavra que está escrita no drop-down button, né? Por exemplo, se você tem sim e não no drop-down button, para sim ele vai armazenar S no banco de dados. Para não, ele vai armazenar N no banco de dados. E finalmente tem uma interrogação aqui, que é um valor que você pode digitar explicitamente, tá? Então, por exemplo, você tem lá dinheiro. Só que dinheiro você não quer que ele grave no banco de dados nem a primeira letra, que é D, e nem o índice do drop-down button, digamos que seja o índice 0. Você não quer armazenar isso, você quer armazenar a letra N para dinheiro. Então, para esse campo, nessa propriedade aqui, você coloca a letra N diretamente. Ele vai armazenar isso daí, tá? Você pode também querer armazenar não só uma letra, mas uma string mesmo, né? Então, no caso de simples, aqui você armazenaria sim, você digitaria sim dentro dessa propriedade persiste, tá? E o gerador, ele é inteligente o suficiente para gerar o drop-down de tal maneira que ele mande esse dado para o servidor, e é isso aqui então que será armazenado no banco de dados, tá? Nesse caso aqui, né, esse campo no banco de dados seria um char3 ou um varchar3, tá bom? E finalmente nós temos o date picker item, que é para nós selecionarmos uma data. Ele tem também 3 propriedades, 4, né? A primeira é o tipo, que ficaria date picker item. Aí nós temos o first date e o last date, que é um range, né? Com quantos dias o usuário pode navegar para trás para selecionar uma data, ou quantos dias ele pode navegar para frente para selecionar uma data, tá? Atualmente, se você entrar no projeto lá na view util.lib, né, tá fixo isso daí, tá 30 dias para trás e 30 dias para frente, né? Então, se você tentar selecionar lá a data de nascimento da pessoa, você só vai navegar para trás 30 dias, tá? Então, nós temos que setar isso daqui, né? Para que seja possível navegar até determinado período para trás ou para frente, tá? Ok, e finalmente temos a máscara da data, também está fixo isso daqui lá no view util.lib, nós vamos agora permitir que se passe uma máscara para apresentar para o usuário, tá bom? Muito bem. Finalmente nós temos aqui um exemplo de objeto, esse aqui seria o exemplo, um comentário do CPF na tabela pessoa física, né? Então tá aí, cardinalidade, CRUD, side, cascade, orphan removal, label, label seria CPF, label text, CPF com 2 pontos, tooltip, CPF da pessoa, hint text, informa o CPF da pessoa, validação do tipo CPF, e o tipo de controle, ó, é um objeto, dentro do objeto principal ele tem um outro objeto, né? O tipo de controle é o do tipo text form field,
keyboard type padrão, então ele não foi nem preenchido, tá? E a máscara aqui para o CPF, tá bom? Então dê uma olhada nesse documento, né? Para você compreender como é que isso daqui vai funcionar. Essa teoria ela é importante, pois quando nós começarmos a pegar esse objeto lá no gerador, você tem que entender, né, que objeto é esse, onde é que ele veio, o que é que tem, qual é a teoria por trás da criação desse objeto. E essa teoria está aqui nesse documento, tá?